Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos rever um pouquinho mais profundamente sobre a pontuação e os tipos de frase, tá? Então, nós temos aqui, olha, 3 pontos, tá bom? O ponto final, tá? Que a gente sempre utiliza para finalizar uma frase. O ponto de exclamação, né? Que a gente utiliza no final de uma frase, onde a gente coloca sentimento, tá certo? E o ponto de interrogação no final de uma frase, que é uma pergunta, tá bom? Então, gostaram deles? Olha, eu fiz com carinho, tá bom? Para vocês aí. Então, o que é uma frase? Já pensaram sobre isso? A frase é o conjunto de palavras que transmite uma informação, mas às vezes pode ter frase de uma palavra só. Por exemplo, se você responde sim, não, nunca, é uma frase de uma única palavra, tá ok? Vamos lá, vamos estudar as frases um pouquinho? A frase afirmativa, eu sempre vou usar no final desta frase afirmativa o ponto final, tá? O que é uma frase afirmativa? Ela está afirmando alguma coisa. Exemplo, os alunos estudam todos os dias. Então, aqui eu estou afirmando, olha, os alunos estudam todos os dias. Hoje o dia está ensolarado. Eu gosto de comer arroz e feijão. Então, eu estou afirmando, estou falando, dando uma afirmativa, é uma frase afirmativa, estou afirmando. Então, eu sempre vou utilizar o ponto final no final desta frase. Deu para vocês entenderem? Ok, vamos agora para uma frase que também utiliza o ponto final e ela é uma negativa, tá? O que é uma frase negativa? Ela nega alguma coisa, tá bom? Exemplo, os alunos não estudam todos os dias. Ela é o contrário da afirmativa, tá? Eles não estudam. Então, olha aqui, esta palavrinha não, ela modifica a frase. Tá certo? Se você tirar, vai ficar assim, os alunos estudam todos os dias. Mas como eu estou negando, eu uso a palavra não. E até a palavra nunca também, tá? Os alunos não estudam todos os dias. Os alunos nunca estudam todos os dias. Então, termina com ponto final, né? Eu estou fazendo uma negativa. Muito bem? Posso continuar? Até aqui, vocês estão entendendo? Ótimo! Então, agora a gente vai para a frase exclamativa, onde eu vou usar aquele ponto simpático, né? Ele é o exclamação, tá? Eu deixei ele aqui no meio do parênteses. Então, eu dei um exemplo. Meus alunos são tão estudiosos. Olha aqui, eu vou repetir. Meus alunos são tão estudiosos. Eu estou o quê? Admirando, né? Meus alunos são tão estudiosos. Então, aqui no final da frase, eu vou usar o ponto de exclamação. Por quê? Porque ele indica, gente, sentimentos, tá? Alegria, tristeza também, admiração, aqui no caso eu estou, né, fazendo uma admiração, indica também espanto, surpresa, medo, não é? Então, todas as vezes onde eu estou expressando o sentimento, eu vou usar o ponto de exclamação, que é este daqui, né? Ó, no final da frase. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a frase interrogativa, onde eu tenho este sinalzinho. Eu uso bastante, a gente vê isso muito nos livros, na apostila. Por quê?
Porque indica, pessoal, uma pergunta. Toda vez que eu estou fazendo uma pergunta, no final da frase, eu vou usar este sinal. Quer um exemplo? Será que todos os alunos estudaram? Eu estou fazendo uma pergunta, então aqui no final da frase, ó, interrogação, tá bom? Eu tenho que utilizar assim toda vez que for fazer uma pergunta. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Então vamos rever, olha. No ponto final, eu vou usar no final de uma frase afirmativa ou negativa, tá? O ponto de exclamação eu vou usar numa frase onde eu coloco sentimento, alegria, tristeza, admiração, medo, surpresa, sempre no final da frase. E o ponto de interrogação no final de uma pergunta. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação, tá? Porque quando eu falo, é diferente de quando eu escrevo. Quando eu falo, você percebe que é uma pergunta pelo meu tom de voz. Você sabe que eu estou exclamando pelo meu tom de voz. Você sabe que eu estou afirmando ou negando pelo meu tom de voz. Mas na hora que a gente vai escrever, para a gente se comunicar e a pessoa entender os pontos, né? A pontuação vai nos ajudar a entender o tipo de frase que a gente está escrevendo. Então agora, meus queridos alunos, agora é com você. Vamos ver se você vai conseguir? Eu vou pedir no exercício de hoje que você tente formar frases com a palavra escola. Uma frase afirmativa com ponto final, ó, já estou até deixando aqui. Uma negativa, uma exclamativa e uma interrogativa. Então, até vamos aqui tentar ajudar vocês. A frase é com a palavra escola. Então, se é afirmativa, você pode dizer assim: a escola está aberta todos os dias, né? Então, é ponto final. A escola é um lugar de aprendizado, ponto final. Eu gosto de ir à escola. Vários exemplos, mas é ponto final. A negativa. A escola não está aberta todos os dias. Não é? A escola não recebe os alunos no período da pandemia. Exemplo, tá? Tem que ter o não nesta frase. E você vai usar o ponto final, tá? Escreva assim, ó, pule uma linha para você escrever a frase e não esqueça de começar com maiúscula. Uma exclamativa. Eu adoro ir à escola. Estou com tantas saudades de ir à escola, né? A escola é muito divertida porque encontro meus amigos. Sei lá, tem que ter sentimentos, né? Então, você vai usar aqui no final desta frase uma exclamação. Interrogativa. Quando será que eu vou voltar à escola? Interrogação. Será que a escola vai voltar a funcionar normalmente este ano? Né? De alguma forma, você vai fazer uma pergunta com a palavra escola. E aí, no final, tem que usar a pontuação. Também não vai adiantar vocês escreverem as frases e não usar a pontuação. Vamos tentar? Só consegue quem tenta, mesmo que erre. Errar faz parte do processo de aprendizagem, tá? Então, meus queridos, boa atividade, ok? Um abraço!